Olá pessoal, tudo bom? Professor Janduí Batista aqui. Na aula passada a gente estava vendo o uso do presente simples, ou do simple present. Isso aqui eu vou utilizar o mesmo arquivo que eu utilizei na semana passada para a gente recapitular e ir mais à frente. Também para aproveitar a questão de tarefa que eu passei para vocês, certo? E aí vocês vão acompanhando aí para ver se como foi que foi o desempenho de vocês, ok? Bom, eu falei do presente simples, tá? Que é um tempo verbal que a gente usa para comunicações que a gente executa no dia a dia, executa com frequência. Falei que esse tempo verbal ele é caracterizado por haver algumas mudanças no verbo quando esse verbo está acompanhando certo sujeito. Que sujeito é esse? Eu falei que é a terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó, terceira pessoa do singular. He, she e it, certo? Vocês podem ver, como eu expliquei na aula passada, que com o he, com o she e com o it, o verbo sofre diferentes mudanças. Vai depender da última letra ou das últimas letras do verbo, tá? Eu disse que, segunda regra, o verbo que terminar com... Foi aqui que eu mostrei para vocês. Segunda regra, quando o verbo terminar em O, X, S, SS, SH, CH e Z, a gente deve adicionar um ES, tá? Sempre quando acompanhado de he, she ou it, ok? Então, voltando para cá para a tabela, olha aqui um verbo terminado em X, tá aqui uma das terminações que diz que nós devemos adicionar o quê? O ES, somente com he, com she e com it. Se você tiver qualquer outro sujeito, então o verbo vai ficar sem alteração. Lembrando que toda vez que a gente está fazendo alguma questão, nós temos um verbo para cada frase, para cada sentença, tá? Então, porque eu digo isso? Porque algumas pessoas, elas veem um determinado exemplo e pensam que aquele verbo usado naquele exemplo vai se repetir em todas as frases. E não é assim. Cada frase vai ter o seu próprio verbo, ok? Dito isso e partindo para a terceira regra fala da terminação Y, que você pode seguir duas variantes. Se o Y for precedido por consoante, você vai trocar o Y por IES, como aqui o verbo cry. Ó. O verbo cry, terminado em Y, antes do Y nós temos a consoante R. Então, quando ele estiver acompanhado de he, she ou it, você vai trocar o Y por IES, ok? Caso você esteja com um verbo que antes do Y tem uma vogal, então você vai conservar o Y e você vai simplesmente adicionar um S, ok? Beleza. Essas mudanças, como eu frisei bastante na aula passada, elas só acontecem no modo afirmativo, tá? Então, essas mudanças só acontecem no modo afirmativo. Quando você passa para os modos negativo e interrogativo, quer dizer que essas alterações elas vão ter que ser desfeitas. Você vai desfazer o que você fez nos modos negativo e interrogativo, que são os dois modos que a gente vai introduzir hoje. Mas antes de chegar aos modos negativo e interrogativo, eu deixei essa pequena tarefinha aqui para vocês. É certo que no primeiro arquivo que eu mandei, ele estava com várias questões no mesmo arquivo, mas o meu intuito era só colocar essa primeira questão aqui para vocês. O que vocês tinham que fazer aqui? Complete the sentences below using the affirmative form of simple present. Vocês vão completar essas sentenças com a forma correta do verbo que está entre parênteses. Como eu falei para vocês, toda frase vai ter seu próprio verbo. O que vocês vão ter que reparar aqui? Vocês vão olhar para as frases, vocês já identificaram o verbo, que é o que está entre parênteses. Vocês vão colocar estes verbos nesses espaços aí. Só que, vocês vão colocar de qualquer forma? Não, vocês vão ter que prestar atenção no sujeito da oração, ok? O sujeito da oração é que vai dizer se o verbo vai ou não sofrer alteração, tá? Então, na letra A, quando você está vendo aqui, ó, I usually, o sujeito é o I. Segundo o que a gente viu lá em cima, o verbo só sofre alteração com he, she e it. Então, neste caso, quer dizer que a gente não vai fazer alteração alguma no verbo, ok? Então, aqui, já que é o I, o sujeito, a única coisa que nós vamos fazer é usar o verbo da forma original. Eu vou até colocar aqui como negrito,
ok? Na letra B, nós temos o sujeito they. They também não pede verbo com alteração, ok? O verbo não sofre alteração com o they. Então, o seu trabalho vai ser só colocar ele no espaço. Eu estou apagando o espaço aqui, mas vocês, caso tenham copiado no caderno, é só colocar dentro do espaço, ok? Muito bem. O you, da mesma forma, é um sujeito cujo verbo não precisa sofrer alteração, tá certo? Só que aqui na letra D, quando a gente chega no Tom, lembramos ou somos levados a pensar que Tom é uma pessoa do sexo masculino, que equivale, até colocar aqui na frente, ao pronome pessoal he. Tom equivale a he. Se Tom equivale a he, então quer dizer que o verbo vai sofrer alteração, tá? Aí a gente vai lembrar daquelas 3 regrinhas. A segunda regra fala da adição do ES, quando o verbo terminar em O, X, S, SS, SH, CH e Z. A terceira regra fala do Y precedido de consoante ou precedido de vogal. E a primeira regra, que eu deixo para falar por último da primeira, porque ela é a mais abrangente. Porque se não termina como as terminações da segunda regra, ou não termina em Y, pode terminar com qualquer outra letra, qualquer outra terminação, você vai simplesmente acrescentar um S, ok? Então aqui, ó, como o verbo é terminado em K, não tem nenhuma regra referente à letra K, ele entra com uma regra geral. Então, nesse caso, a gente adiciona S, ok? Apagar aqui o he, para não ficar confusão. De novo o he aparecendo aqui, ó. Agora o he está explícito, em forma de pronome. He always tells us funny stories. Oxe, acabei de dar a resposta. Aqui, já que nós temos o verbo e ele está acompanhado do he, quer dizer que esse verbo também vai sofrer alteração. Nós temos um verbo terminado em L. Se o verbo está terminado em L, não é nenhuma das regras do ES e também não é Y, então só nos resta colocar S. Na letra F, segue o mesmo raciocínio com S, porque não tem nenhuma regra falando da terminação P, que o help termina com P. Aqui onde mora um pequeno perigo. O que é que nós temos aqui? Na letra G, nós temos Martha e Kevin. Algumas pessoas podem ser levadas a pensar, olha, Marta, até colocar aqui na frente, Marta equivale a she e Kevin equivale a he. Mas espera lá, são quantas pessoas? São 2 pessoas. Então, quando eu digo Martha e Kevin, são 2 pessoas, é a mesma coisa. O que é mais fácil eu dizer? Ela e ele nadam 2 vezes por semana. Ou é melhor eu dizer eles nadam 2 vezes por semana? Então, o melhor é eles. Então, como são 2 pessoas, equivale ao pronome eles, que no caso é o they. Que no caso é o they. Então, se Martha e Kevin equivalem a they, quer dizer que o verbo não vai pedir alteração, correto? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos colocar o verbo sem alteração alguma, tá? Na letra H, in this club, people usually... Opa, para aí. A quem eu vou me basear aqui? Essa aqui é uma que ficou bastante obscura por conta da palavra usada aqui, tá certo? Então, que palavra é essa? O sujeito aqui é a palavra people. A palavra people quer dizer pessoas. Se é pessoas, quer dizer que é plural. A mudança no verbo só acontece no singular. Então, se people quer dizer pessoas e pessoas é plural, de forma alguma o verbo vai sofrer alteração. Então, vai ficar só dance, tá? E vamos para a última parte dessa questão aqui. Nós temos a letra I, no qual fala de linda. Linda, pessoa do sexo feminino, equivale a she. Sabemos que com o she o verbo sofre alteração. Então, aqui nós vamos saber que a gente vai alterar o verbo. Mas, para aí, professor, eu tenho um verbo que aí, no caso, é uma expressão, take care. Bom, take care, o verbo, no caso aí, é o verbo
take. Então vai ficar, como ele é terminado em letra E, a gente só vai acrescentar a regra geral, que é um S. Takes care, certo? Letra J, temos John, certo? John é uma pessoa de sexo masculino, equivale a he, ele recebe uma alteração no verbo. No caso, desculpa, o verbo recebe uma alteração por causa do John. Como é terminado em E, segue a regra geral, S. Ok? Continuando, nós temos a letra L, nós temos como sujeito o pronome we, ele não causa alteração no verbo, então você só vai eliminar colocar o verbo no espaço, tá? Letra M, Laurie, pessoa do sexo feminino, pessoa do sexo feminino, pede um verbo e esse verbo vai sofrer alteração. O verbo é travel, termina com a letra E, não tem nenhuma regra falando da letra L, então vai para a regra geral. Na grande maioria das vezes, você vai acabar usando o S. Detalhe, esse S ele não quer dizer que o verbo está no plural. Esse S ele quer dizer que é uma identidade desse verbo acompanhando a terceira pessoa do singular, tá certo? Depois, nós temos a letra N, no qual o sujeito é I, eu, certo? Se na letra N o sujeito é I, o verbo não sofre alteração. Assim como na letra O, porque o sujeito é you, também não sofre alteração. E na letra P, temos de cara she. She vai causar uma alteração no verbo. Então, nesse caso, como o verbo é terminado em letra P, não tem nenhuma regra do P, segue como regra geral adicionar um S. Dito isso, nós vamos agora para os modos negativo e interrogativo. O que esses modos têm de especial? Bom, esses modos, toda língua a gente vai ter que ter esses três modos, no mínimo. Afirmar, negar e interrogar, que no caso é fazer uma pergunta. Só que nós temos uma pequenas jogadas aqui com os modos negativo e interrogativo. Por quê? Porque nesses modos, o sujeito vai determinar um ajudante. Que ajudante é esse? Um verbo auxiliar. Ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar a fazer frases negativas e interrogativas. E nesse tempo verbal, no Simple Present, nós temos dois verbos auxiliares, que são o do e o das. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ó, nós temos dois verbos auxiliares, o do e o das. Beleza? Sendo que você não vai usar aleatoriamente qualquer um dos dois. Vai depender do sujeito da frase. Lembram como eu disse lá no modo afirmativo que tudo acontece com a terceira pessoa do singular? Pois pronto, a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, vai pedir o das. Então, toda vez que você vai fazer um modo negativo ou interrogativo de uma sentença, você vai usar o das com he, she e it, ok? Quando você tiver outro pronome que não seja esse he, she e it, no caso é o I, o you, o we e o they, aí você vai utilizar o do, certo? Claro que se você vai usar no modo negativo, qual é a principal palavra? Você pode até pensar na sua própria língua materna, né, no português. Qual a principal palavra que você usa para negar? É um simples não. Então, no modo negativo, tanto com o do quanto com o das, você vai ser obrigado a também colocar um not. Vai estar acompanhado, vai ficar does not ou do not, tá certo? E aí você vai achar um localzinho específico na frase para colocar esses auxiliares aí. Eu deixei para colocar bem aqui junto com vocês, ó, formações. O que são essas formações? São as estruturas da frase, tá? Como é que vai ficar essa estrutura? Bom, no modo negativo, você vai ter S de sujeito, mais do ou das, certo? Vai depender do sujeito, se você vai utilizar o do ou das, mais o bendito not, mais o verbo da oração, mais o complemento.
mais o complemento da oração, certo? Então vai ficar desse jeito. Sujeito mais o do ou das, juntamente com o not exatamente para negar, mais o verbo, mais o complemento. Correto? Já no modo interrogativo, não vai ter o not. Por quê? Porque tu vai perguntar, tu não vai negar. Então, já que você vai perguntar, as frases interrogativas, basicamente, nós temos que usar o do ou das antes do sujeito. Ele vem antes do sujeito, certo? Mais o verbo, mais o complemento. Ok? Então, nesse caso, qual que é a diferença? No modo negativo, tem o not. No modo interrogativo, não tem o not. No modo negativo, nós temos o auxiliar do e das mais o not antes do verbo. E no modo interrogativo, esses dois auxiliares, sem o not, vai aparecer exatamente antes do sujeito. Ah, esqueci de colocar um detalhe aqui. Mas uma coisa importantíssima que muita gente esquece. O ponto de interrogação no modo interrogativo. Tá certo? E aí entra para um outro detalhe. Qual que é o detalhe? Eu disse que se um verbo sofreu alteração no modo afirmativo, essa alteração terá que ser desfeita nos modos negativo e interrogativo. Para isso, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Temos algumas frases aqui. Todas essas frases, elas estão no modo afirmativo, tá? Então, eu vou pegar e vou modificá-las para os modos negativo e interrogativo, ok? Eu vou modificar na própria frase para ela se tornar negativa e depois à frente eu vou escrever essa frase no modo interrogativo, tá certo? Aí você vendo o vídeo aí, você pode pausar o tempo que for necessário para caso você queira fazer alguma anotação. Então vamos lá. Na primeira, nós temos he goes to school every day. Se você olhar, nós temos o he, que é sujeito, nós temos goes. Ah, mas cadê o verbo da frase? Olha, tá aí o goes. Se você reparar bem, ele está terminado em es. Por que ele está terminado em es? Porque o verbo é terminado em o. E quando você utilizou o go para ficar junto com o he, o go que é terminado em o, segundo a regra do modo afirmativo, diz que a gente deve acrescentar o quê? Um es. Seguindo essa regra, seguindo essa lógica, eu vou até colocar bem aqui para vocês, deixar bem aqui a regrinha aqui em cima. Seguindo essa lógica, a gente vai passar por um modo negativo. Como é que essa frase vai ficar no modo negativo? Bom, eu sei que eu tenho que utilizar o do ou o das, não é isso? Depois do sujeito, quem é o sujeito? É o he. O sujeito está aqui, o he. E eu falei que a gente vai utilizar o das com he, she e it. Então, nesse caso aí, já que a gente tem o he, a gente vai usar o das, seguido de quê? Do not, mais o verbo. Opa, mas eu disse que a alteração do verbo só permanece no modo afirmativo e que você tem que voltar o verbo para sua forma original. Bom, se a esse verbo go foi adicionado um es, então quer dizer que no modo negativo ele vai perder esse es. Ok? Então vai ficar dessa forma. Na segunda frase, o sujeito é o I. O I pede o do. Então, nesse caso aqui, é só você colocar do mais o not. E você nem precisa pensar em mexer no verbo, porque o verbo já não tem alteração, porque o sujeito é o I, e ele vai continuar sem alteração. Ok? No terceiro exemplo, da mesma forma, olha só. Nós temos o you, o verbo não sofreu alteração, vai continuar sem alteração. O you pede o do, mais quem? Mais o not. Tá certo? Quarto exemplo, nós temos the class. O que quer dizer the class? The class quer dizer a aula. Uma só aula. A aula, tá? Quer dizer uma só aula. A aula não é pessoa, então não pode ser usado nem he nem she. Mas é algo, é alguma coisa.
Então, nesse caso aí, você pode usar o quê? Você pode usar, ele equivale ao it. Se ele equivale ao it, então quer dizer que o verbo no modo afirmativo sofreu alteração, que nesse caso é esse S aí, ó. Então, também se ele equivale ao it, nós vamos usar quem? O does, mais o not. E a alteração do verbo sai, né? Você tem que tirar esse verbo, tirar essa alteração, tá certo? O they aqui, não só o verbo que é o go, aqui nós temos um advérbio, tá? De frequência. O they, no caso, a gente sabe que ele não provoca mudança no verbo, no modo afirmativo. Vamos fazer o modo negativo. O pronome they, ele pede o do mais o not. E o verbo go continua da mesma forma, tá certo? She loves chocolate. Olha só, nós conhecemos o verbo love. Love, tá? Sem o S. Então, sabemos que ele recebeu esse S porque o sujeito é terceira pessoa de singular. Modo negativo, ele vai pedir o das, mais o not. E o que é que acontece com o S do loves? Vai embora, certo? E essas duas últimas, que é we study French e they live in London, tanto o we quanto o they, o verbo que acompanha cada um deles não sofre alteração. Então, em ambas, você vai usar o do not e do not, tá certo? Então, aí, nós transformamos essas frases do modo afirmativo para o modo negativo. Bom, professor, mas e aí onde é que entra a questão de eu transformar para o modo interrogativo? O modo interrogativo nesse caso aí, olha só, modo interrogativo nesse caso aí é só a gente pegar o auxiliar da frase, que no caso foi o das, nessa primeira frase, e colocar ele antes do sujeito, tá? E simplesmente eliminar o not. Então, ó, vou copiar a frase aqui. Simplesmente nós vamos pegar o das, vamos botar ele antes do sujeito e vamos eliminar o not. Pronto. Claro, também temos que colocar o quê? O ponto de interrogação, tá? Na segunda frase, do mesmo jeito, olha só, deixa eu colocar esse símbolozinho bem aqui nos outros para ficar melhor a gente exemplificar. Ok? No segundo exemplo, fazendo a mesma coisa, ó, a gente só troca de lugar o auxiliar com o sujeito e elimina o not. É claro que se você estiver partindo do modo afirmativo direto para o interrogativo, é só tu pensar, bom, esse sujeito aqui pede o das ou pede o do, então antes desse sujeito eu vou colocar o auxiliar e pronto, tá certo? Como eu vou já mostrar para vocês bem aqui um exemplo aqui abaixo, tá bom? Vamos só terminar isso daqui. Deixa eu ver onde é que eu estou. No terceiro exemplo. De novo, ó. Terceiro exemplo. Copiando aqui. Pegamos o auxiliar. Colocamos antes do sujeito. E eliminamos quem? O not. Tá? Sempre não podemos esquecer do ponto de interrogação. Quarta frase. Ó. Detalhe. Aqui nessa frase, o sujeito não é só class, é the class, ok? The class. Então, o auxiliar vai para antes do sujeito. Se tudo isso é o sujeito, então o auxiliar vai para antes disso, ok? E nós tiramos o not, tá bom? Estamos terminando, vamos lá. Estamos aqui com mais um exemplo. De novo, nós temos o do antes do sujeito e eliminamos o not, mais o ponto de interrogação. Dito isso, eu acho que já ficou bem claro como é que funciona para vocês, né? Então, vocês podem dar ou print ou não, nem print porque você já tem um vídeo aí em mãos, mas vocês podem copiar no caderno. Eu vou apagar para essas outras que estão aí, vocês conseguem fazer. Eu vou apagar esses 3 exemplos aqui para usar os outros 2 que sobraram, que estão no modo afirmativo, para a gente pular direto para o modo interrogativo, ok? Esses 2 aqui é bom que até o verbo já tem alteração. Nós temos 2 frases cujo verbo tem alteração porque o sujeito é terceira pessoa do singular. No caso aqui nós já temos o pronome, que é he, e Lucy, que equivale a she. Ambos
verbos, em cada uma dessas frases tem alteração. Vamos mudar esses verbos aqui para um modo, essa frase para um modo direto e interrogativo, tá certo? Então, o que é que acontece? Pegando essa primeira frase aqui, que está no afirmativo, pegando essa frase aqui, que está no modo afirmativo, e transformando ela por interrogativo, o que é que a gente deve fazer? Olha só, é só você pensar da seguinte forma: eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, no modo interrogativo eu tenho que usar o auxiliar ou de ou das, mas aqui, professor, eu estou vendo que eu tenho o he. Ah, então se eu tenho o pronome he, então quer dizer que o auxiliar nessa frase a ser usado é o das. Então eu sei que no modo também interrogativo, o auxiliar vai vir antes do sujeito. Se eu tenho o he como sujeito, então é só colocar o quê? O das antes do sujeito. E um ponto interessante tá no modo interrogativo? Tá. Então o verbo tem que voltar à sua forma original, tá certo? Mais o ponto de interrogação. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui com Lucy, ok? Lucy, nós temos o verbo plays. Lucy equivale a she. Então, ela também pede o auxiliar das. Então, antes de Lucy, é só colocar o quê? Das. E o verbo que estava, a alteração que estava sendo feita no verbo vai ter que ser o quê? Tirada, vai ter que ser desfeita. Tá certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho essa explicação dos modos afirmativo, né, que foi recapitulando, modo negativo e modo interrogativo, tá certo? E aí tem só mais um pequeno ponto que eu gostaria de mostrar para vocês. Caso vocês estejam querendo fazer o modo negativo de uma frase, vocês têm a opção de colocar das not, ou vocês podem colocar o quê? O doesn't. Olha só, é a forma abreviada, tá? Essa pequena vírgulazinha aí superior à frente do N, a gente chama de apóstrofo. Isso é para indicar que uma letra ela está ausente nessa situação aí. Então, caso você queira deixar mais enxuto, você pode partir para o uso do doesn't. Professor, mas eu estou no meio de uma questão, estou no meio de uma prova, ou sei lá, e preciso fazer um modo negativo. Qual das duas eu devo usar? Qualquer uma das duas formas está correta. É sua opção usar ou um ou outro. A não ser que uma questão peça exclusivamente para você fazer de uma forma. Por exemplo, ela pode pedir uma questão que você possa dizer assim: olha, mude as frases abaixo para o modo negativo abreviado. Então, nesse caso, você jamais vai poder usar o quê? O modo negativo separado. Você vai ser obrigado a usar o modo negativo abreviado, tá? Então, a abreviação do does not é doesn't, e a abreviação do do not vai ser o quê? Vai ser don't, tá? Então, você pode usar, botar aqui separado por barra. Você pode usar does not ou doesn't, ou você pode usar do not ou don't, ok? Bom, muito bem, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha registrado direitinho essa aula, tá ok? Vou deixar separadamente, vou mandar um arquivo com um pequeno exercício, tá? Lá na plataforma, aí vocês acessam e façam direitinho, ok? Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai corrigir isso aí e dar um encaminhamento ao nosso conteúdo, ok? Um forte abraço a todos, muita saúde, muita paz e bons estudos. Tchau, tchau.